Bom dia a todos, nós estamos juntos nesse universo acadêmico para mais um momento de construção, mais um momento também de ampliação. Como nós estamos desenvolvendo uma série de aulas pautadas na hermenêutica e também nem vou colocar desenvolvimento, vou colocar abstração textual, não é? Que se torna uma construção ao mesmo tempo, porque ela é uma abstração textual, porque é uma quebra de paradigmas, e ela é uma construção porque ela remete o pensamento hermenêutico, não é? A uma interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, tendo em vista que na visão do Gadamer, que é o principal teórico da hermenêutica filosófica, quem sabe até o mentor e o proponente, não é, da hermenêutica filosófica, ele vai propor como sendo um caminho para se compreender e se interpretar os conceitos, pressupostos, as teses e até, para que não dizer, interpretar o pensamento do ser. Não é? Então, nós vamos hoje nos remeter novamente a uma aula de Gadamer, Hans-Georg Gadamer, este contemporâneo. E quando eu falo contemporâneo, porque foi um filósofo que atuou até o século 21, né? 20 para 21, e teve uma marca e um legado deixado principalmente dentro da hermenêutica filosófica na filosofia. E hoje nós vamos falar sobre Gadamer concernente ao caráter, tá? De linguagem. O caráter de linguagem como uma determinação da realização hermenêutica. O caráter de linguagem como uma determinação, tá, da realização hermenêutica. Então, quando nós chegamos a um aspecto, principalmente que vai apresentar uma relação entre o caráter da linguagem e a compreensão, tá? Esses dois elementos, nós vamos ver que o objeto preferencial da compreensão será a tradição. Até nós já tratamos uma aula sobre a tradição, que vai possuir a natureza da linguagem. Tá? Então, a própria compreensão ela vai possuir uma relação muito fundamental com o caráter de linguagem, segundo Gadamer. Nós vamos partir, então, segundo Gadamer, de um postulado de que a compreensão, tá, ela sempre será uma interpretação, porque constituirá de um horizonte hermenêutico no qual vai se ganhar uma validade e uma intenção do texto. Tá? E aí Gadamer vai dizer que para expressar a opinião, tá, de um texto, para expressar a opinião de um texto, vai ser preciso nesse aspecto, vamos dizer que uma tradução da nossa língua, uma tradução da nossa língua, ou seja, vai traduzir o texto para a língua do intérprete. E a tradução do texto para a língua do intérprete vai possibilitar uma significação, colocando ele em relação ao conjunto de intenções possíveis, tá? Principalmente quando vai se colocar no contexto da fala e também no contexto da disposição da expressão da opinião.
Uma outra questão também que é interessante, que Gadamer vai ressaltar, é que ao investigar uma estrutura lógica, tá, na posição considerada privilegiada, vai surgir a pergunta do fenômeno hermenêutico, certo? Que será justamente qual é o caráter da linguagem de toda a compreensão, né? Então, aquilo que nós podemos considerar que já se demonstrou uma dialética de pergunta e resposta, vai ser novamente nesse aspecto trazido como uma fala a partir de outro aspecto. É um discurso a partir de um outro aspecto. E com isso aí vai se entrar numa dimensão em que a autoconcepção dominante das ciências, principalmente históricas, tá, vão ser as que vão possibilitar uma reflexão acompanhada de uma justificação que vai nos conceder a fundamentação da origem do texto. Tá? Uma outra questão também é que enquanto o historiador ele não reconhecer essa sua ingenuidade, ficará necessariamente aquém do nível de uma reflexão, tá? Principalmente exigida pela proposta do texto em que estiver sendo interpretado. Tá? A ingenuidade então vai se tornar provavelmente um verdadeiro abismo, um verdadeiro abissal. Tá? Por quê? Porque quando começar a se tornar uma consciência da problemática que está inserida nesse texto, você vai ver que os próprios conceitos e pensamentos vão ser de uma época que se trata estritamente do ato de compreender. Tá? E quando se trata do ato de compreender, surge uma exigência que vai ser justamente uma soma de uma consequência natural da consciência histórica. Então o leitor ele vai pensar como uma ilusão ingênua. E ao pensar como uma ilusão ingênua, a ingenuidade desse postulado, tá, vai consistir em uma exigência e um projeto de uma consciência histórica que não venha a alcançar podemos dizer assim, uma realização, porque o intérprete, nesse caso, ele não vai conseguir alcançar suficientemente o ideal de deixar de lado o próprio pensamento, o próprio sentimento de si mesmo. Tá? Então, a partir desse aspecto é que vai se continuar a proeminência da significação do ideal. E aí é que a medida da aproximação da consciência histórica vai possibilitar compreender cada época, tá? A partir dos seus próprios conceitos e até das suas próprias propostas, e aí vai se perceber a diferença distinta que é proposta e desenvolvida no texto a partir da realidade que o autor enfrenta em cada época que ele está situando o seu pensamento. Então vocês veem a importância de cada um desses aspectos, que são aspectos de cunho linguístico, semântico, histórico e também social, tá? Que o Gadamer relaciona dentro da sensibilidade e do aspecto sensitivo do intérprete. Obrigado a todos e essa foi uma aula em Hans Georg Gadamer.